Dando sequência, então, a gente vai visualizar aqui parâmetros. Como parametrizar o sistema, que indica quais são os comportamentos, ou alguns comportamentos em que o sistema pode estar modificando. Então, aqui primeiro você seleciona a empresa, porque, por exemplo, os cadastros eles terão efeito conforme esses parâmetros aqui. Então, no caso da estética, tem aqui primeiro o logotipo depois vai aparecer no canto superior esquerdo. Se você tiver outra empresa, que poderá trocar então o logotipo. Esse logotipo também vai aparecer nos relatórios. Então, se você emitir um relatório para a empresa Gáutica, você verá nos relatórios este logotipo aqui. Se for emitido um relatório para outra empresa, nesse caso, a gente está exemplificando como estética, vai ter este logotipo aqui. Esse logotipo não é da nota fiscal. A nota fiscal eu vou falar mais adiante. Então, tem um logotipo aqui usado nos relatórios. Isso aqui é muito importante, o regime tributário, que é o regime simples nacional, tem o 1 e o 2, mas geralmente se usa o 1 e o regime normal, que aí entra o lucro presumido para o lucro real. Mas basicamente nós temos duas opções: 1, simples nacional, 3, regime normal. Se for o simples nacional, isso tem um impacto muito grande na emissão das notas fiscais, no qual geralmente não se destacam impostos, né? As alíquotas ficam zeradas. Então, o sistema adapta conforme esta marcação. Já se for regime normal, sim, os impostos são destacados, na sua maioria, e o sistema também adapta e realiza esses cálculos conforme essas marcações. Tá? De imediato vou deixar então simples nacional. Regime tributário especial é para a cidade de Cachoeirinha, então se você não é de uma cidade específica, pode ignorar. Aqui, movimentar estoque, importante. Toda a operação em relação às notas fiscais, o sistema irá fazer movimentações de estoque se aqui estiver marcado. Tá? Então a gente sempre orienta a deixar movimentar estoque marcado, porque mesmo que você esteja iniciando a sua empresa, né, ou estando iniciando o controle do uso do sistema, você pode deixar marcando, porque o sistema sempre vai fazer os controles de movimentação, que são entradas e saídas conforme notas fiscais. Não validar estoque. Se estiver desmarcado, você verá que então o sistema vai validar estoque. Isso quer dizer o seguinte: se você não deu entrada num determinado item, mas está tentando fazer uma nota de saída de um item, deste item e quantidade 2, o sistema vai dizer, olha, tu tem 0 em estoque, portanto não tem saldo suficiente, portanto não pode fazer essa saída. E ele não deixa salvar a nota. Então, o que você pode fazer é dar a entrada de quantidade suficiente, né, e depois fazer a saída. Caso ainda não esteja assim, organizado sua empresa para controlar o estoque, você pode marcar essa opção não validar estoque. Isso quer dizer o seguinte, que por mais que tenha 0 em estoque e esteja fazendo uma nota de saída de quantidade 2, o sistema não vai validar se tem quantidade ou não suficiente em estoque e vai deixar negativo e vai deixar de fazer a nota fiscal. Controle de acesso por região, quando você tem uma equipe de representantes que vão utilizar o sistema para fazer os registros, então pode usar esta marcação aqui. Utilizar MP do bem, então para empresas específicas de informática, que é uma legislação muito específica. Filtrar as consultas realizadas por usuários vendedores. Isso aqui seria então um filtro geral, onde o sistema vai, conforme vai aparecendo as consultas, ele vai filtrando somente dos usuários que são vendedores. Tá? Aqui, pessoas. Né? Nós temos situação padrão. Situação padrão, então a gente geralmente deixa normal e não permitir cadastros duplicados. Tá? O sistema vai ajudar então a não permitir que os cadastros com a mesma descrição sejam cadastrados 2 vezes.
No caso dos produtos, também podemos marcar aqui, por exemplo, unidade com o padrão. Isso quer dizer o seguinte: toda vez que você cadastrar um novo produto, ele vai se utilizar desses valores padrões. Tá? Não precisamos preencher, só fazendo alterações caso necessário, senão ele já vai vir preenchido. Aqui o serviço também, nós vamos deixar unidade, situação também normal, e almoxerifado para os atendimentos quando for o caso. Tá? Salvar. Salvamos a primeira guia. Vamos para a segunda guia das notas fiscais. Série padrão que cai com 1, então é sempre importante, lembrando que em termos fiscais e contábeis você tem que verificar com a sua contabilidade quais são as informações. Aqui nós orientamos só onde colocar as informações, mas não qual é a informação. Claro que nós daremos alguns exemplos, mas a confirmação sempre é da responsabilidade do cliente. Então, para o padrão vem a série 1 e quando for nota fiscal de serviço é a série S. Isso também pode ser mudado. A espécie de padrão de transporte nós colocaremos aqui com o padrão espécie volumes, né, e marca estética. Nós temos aqui o percentual, que é a alíquota de crédito de ICMS, quando for o caso, então podemos colocar aqui essa alíquota. Geralmente essa alíquota muda todo mês, isso também vem da contabilidade. Esse valor percentual de crédito vai ser utilizado para os cálculos de crédito de ICMS, eventualmente nas notas que forem emitidas. A alíquota de INSS, líquido de contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda sobre retido na fonte. Né? Também você vai ter aqui a operação fiscal padrão, depois a gente vai ver no caso dos produtos que você pode identificar por produto operações fiscais padrões, mas aqui é mais geral, ou seja, não cadastrou nenhum outro local, então quando abrir a tela de nota e clicar em novo, qual é a operação padrão, a operação fiscal que vai aparecer já previamente preenchida será essa aqui. Vamos colocar aqui 5,101. E CFP padrão de serviço, então 5933. Almoxerifado padrão de saída vou botar como principal. De entrada vou botar como principal. Almoxerifado de geração de conta principal. Almoxerifado de terceiros, então terceirização. Aqui nós temos ainda a observação padrão. Empresa ou seja, é uma observação padrão que toda vez que clicar em novo na nota fiscal, o sistema irá preencher com esses dados. Tá? Salvar também aqui. Tem algumas outras configurações, mas vamos passar por cima. Atualizar valores dos produtos e no segundo, atualizar valores dos serviços. Isso trata-se dos cadastros do produto e serviço, onde tem um campo chamado valor, que poderá ser atualizado conforme as entradas. Né? Enviar e-mail imediatamente após autorizar. Não adicionar da pior de entrada e saída. Então, pode deixar o campo em aberto. Embalar todos os produtos obrigatórios, como obrigatório em romanês. Então, na tela romanês faz uma verificação se os produtos estão embalados. Né? Atualizar centros de custos da fatura conforme o produto. Compras, usar preço de reposição. Subtrair valor de semestre do preço de reposição. Não alterar custos em notas entre as empresas. Esse é o caso em que você faz uma nota fiscal de uma empresa para outra, ou seja, você tem duas empresas, uma é uma empresa que produz e a outra que faz comércio. Então, quando você faz de uma empresa para outra, sendo proprietário das mesmas empresas, por exemplo, com finalidades diferentes, ele não vai alterar os custos. Né?
Compras abre XML, gravar a referência do produto. Isso indica que ao abrir nas notas de entrada, quando tu abre de um XML, esse arquivo XML que vem do fornecedor, ele já vai preencher na tela os dados. Né? Compras abre XML, solicitar CFP substituta também. E autorizar a classificação fiscal do produto com compra. Isso quer dizer o seguinte, aqui embaixo você pode selecionar a lista de preço, então ao fazer uma nota de entrada, pode alterar os dados dessa lista de preço também. Exibir valor aproximado dos tributos, quando é o caso, né, para atender alguma legislação específica. Adicionar observações dos pedidos, então quando gera uma nota fiscal a partir de um pedido, ele vai colocar a observação que está no pedido e colocar na nota fiscal. Não salvar código de barras, então por mais que você utilize cada código de barras, esse código de barras não será salvo na nota fiscal. Né? Inserir a descrição da CFOP, usar o valor do produto por pessoa e aqui alguns comportamentos em relação à impressão das notas fiscais. É a DANF imprimir cereais, quando se utilizam cereais, imprimir as características detalhadas. Características essas são um recurso que mais adiante eu vou estar explicando. Não exibir características dos produtos, características junto ao código, exibir referência no código e enviar DANF para a transportadora. O validar FCI, então, específico para as operações de exportação. Salva também. A outra aba aqui nós temos especificamente da nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de produto e a nota fiscal eletrônica de serviço. Mas para ambos você precisa ter um certificado digital. O certificado digital você clica nesse botão, seleciona qual é o certificado digital que você vai estar operando para esta empresa. Depois você pode determinar se ela é em produção ou homologação. Homologação é o ambiente de testes, ou seja, se tiver homologação, você pode emitir notas fiscais que não terão validade fiscal nenhuma. Quando você estiver preparado, ou seja, após testes de emissão de nota fiscal, estiver pronto para começar e operar efetivamente o sistema, você marca em produção e começa a emitir as notas fiscais, que aí sim ele passa a estar no Cefaz, na Receita Federal, e passa a estar tendo validade fiscal, contábil e jurídica. Tá? Então, por enquanto, vou deixar em homologação para os testes. A nota fiscal está sendo cancelada. Então, o justificativo para cancelamento, o justificativo para inutilização. Eu já deixei uma mensagem mais ou menos prévia nesses casos. Aqui, nota fiscal de serviço, ela é por município, então atualmente temos 2 municípios. Tá? Mas se você tem é de um outro município que não tem a nota fiscal eletrônica ainda disponível, você pode emitir a nota fiscal eletrônica ainda, porém não vai ter validade com a sua prefeitura. O que a gente orienta é que para ter validade a gente precisa passar para a nossa equipe técnica, desenvolver o layout, ou aguardar daqui a um pouco tempo, acho que é dito um ano, vai ter a nota fiscal de serviço nacional, que aí então vai substituir todos os municípios e vamos ter uma geral. Né? Usar NFCE, então, quando for o caso de nota fiscal de consumidor eletrônico, se informar o código de segurança do contribuinte, que isso é obtido pelo Cefaz, né, no cadastro do contribuinte no Cefaz, contabilidade pode estar passando essa informação, e informar qual a série da NFCE padrão. Né? Lembrando que a NFCE é para emissão de cupom eletrônico, onde substitui os tradicionais cupons fiscais. Tá? Também salvar aqui. Em faturas, nós temos aqui algumas configurações, onde usar caixa. Usar caixa, marcando essa opção, o sistema de fato irá gerenciar os saldos de caixa no financeiro, ou seja, toda entrada e saída, o sistema vai validar se o caixa está aberto. Exemplo, você vai fazer um pagamento e esse pagamento vai tirar R$100 do seu caixa. Se tentar clicar em salvar lá na fatura do financeiro,
o sistema vai verificar se o caixa está aberto. Se o caixa não estiver aberto, você não conseguirá fazer essa operação e o sistema irá exibir uma mensagem dizendo que o caixa não está aberto. Então isso é bom porque cria um controle no financeiro de tal forma que quem gere financeiro tem controle absoluto e tem confiança em relação aos valores que ali estão. Então a gente orienta deixar marcado. Porém, marcar sempre quando tiver a empresa já organizada para controlar esses saldos. Tá? Logo abaixo aqui temos validar limite de crédito, vencimento pular final de semana, não gerar pagamento quando à vista. O sistema ele usa, quando for pagamento à vista, ele já lança o pagamento, porque olha, se você é à vista, tu já recebe ou já paga aquele valor no ato da operação. Mas o que a gente geralmente recomenda é marcar essa opção de não gerar pagamento quando à vista, ou seja, por mais que seja à vista, você ainda tem que clicar num botãozinho para confirmar o pagamento. Só isso que muda. Clicar num botão para confirmar. Tá? Alterar o valor das parcelas subsequentes. Então isso indica que se você tem 10 parcelas e alterar o valor da terceira parcela, o sistema irá alterar o valor das parcelas sequentes, ou seja, da quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e a 10ª parcela, ajustando ao valor total da fatura. Tá? Gerar documento das parcelas novas, então existe um campo chamado documento, em que para cada parcela é o número da fatura mais a parcela. Por exemplo, se a fatura é número 1000, então se tiver 3 parcelas, será a parcela 1 vai ser 1000-1, a parcela 2 será 1000-2 e a parcela 3, 1000-3. Então é um identificador único para controlar os documentos. Tá? Nós orientamos a deixar marcado esse caso aqui, que pode certamente ser muito útil. Depois aqui nós temos um padrão que é a receber, a pagar, pode deixar nenhuma, né? Porque daí todo lançamento você tem que informar se é a pagar ou receber. Isso é bom porque daí não corre o risco de informar a receber quando que na verdade era a pagar. Então, os outros critérios aqui nós temos caixa padrão, né, a receber, caixa padrão a pagar, instituição financeira padrão, uma conta padrão, deixa eu até pegar aqui para o Bradesco, vamos tentar pegar esse aqui, e centro de custo padrão. Depois uma mensagem que poderá eventualmente aparecer nos boletos bancários, e aí você pode salvar esta aba também. Chegamos à metade aqui, nós temos ainda a parte comercial. Comercial pode ter um cliente padrão, dificilmente é utilizado. Almoxarifado padrão, tipo de pedido padrão, você pode deixar já previamente marcado ou marcado conforme você vai realizando os cadastros. Tá? Aqui também, para o lançamento, tem configurações semelhantes. Mas o que eu vou me deter aqui são mais as opções de marcações aqui. Então, validar valor na nota fiscal diferente do pedido. Isso quer dizer o seguinte: se você gerar uma nota fiscal e a partir de um pedido, né, nesse pedido for R$1.000 e na nota fiscal for R$1.000, ele vai deixar passar. Se for na nota fiscal, você gerou a nota fiscal a partir de um pedido e removeu um dos itens ou alterou o valor para mais ou para menos, o sistema não vai deixar você salvar a nota porque há uma mudança da nota. Ou seja, então, com essa marcação força com que você tenha que fazer a nota exatamente com os valores do pedido. Não permitir quantidade da nota fiscal maior que saldo. Né? Então, se o sistema tem no controle de pedidos o que nós chamamos de saldo, que trata em relação à entrega, ou seja, você fez um pedido, tem 5 unidades e então seu saldo é 5. Portanto, ele está pendente de entrega. A partir do momento que você fizer uma nota fiscal e colocar 2 itens deste produto, deste pedido, então você tem entregue já 2. Dessa forma, a quantidade é 5, o saldo passa a ser 3 no pedido, né, e ele passa a estar parcialmente atendido. Né? Dessa forma,
se a gente fizer uma segunda nota fiscal e tentar colocar 5 itens, ou 6 itens, ou 10 itens, o sistema não permitirá. Então a gente recomenda deixar desmarcado, mas tem essa possibilidade também de marcar. Tá? Ao gerar a nota fiscal, usar o valor total como valor unitário. Então, os casos em que tem quantidade 12 e o valor R$1, né? O valor total vai ser 12, serão R$12. Então, na nota fiscal ele inverte, ele coloca a quantidade 1 e o valor total do pedido será R$12. Tá? Aqui, vendedor obrigatório, né? Buscar vendedor da pessoa, validar estoque com pedidos pendentes. Essa marcação aqui é para os casos em que você controla o teu estoque no ato da venda. Então, ao fazer um pedido, caso essa opção esteja marcada, ele vai olhar o que tu tem em estoque, o que tu já tem programado em pedidos, que já foram reservados para outros clientes, e no ato que tu vai fazer o pedido, verificar se tem estoque. Então, se além daquele que tu tem aquele estoque lá, ele verifica se tem outros pedidos que já comprometeram aquele estoque. Se tiver, então ele avisa que não tem estoque suficiente. Calcular o valor unitário sempre e atualizar o valor de itens com a lista de preços. Né? Então, também pode salvar para efetivar. Indo para os últimos itens aqui, nós temos então a ordem de compra, com o almoxarifado padrão, quando ocorrer algum movimento. Observação padrão, ou seja, toda a ordem de compra, quando clicar em novo, ele vai carregar uma observação padrão. Aí a gente pode deixar esta aqui por prévia. Né? Tipo de ordem padrão, depois também são configurações padrões. E, de novo, quando clicar em novo, o sistema já vai preencher estes campos conforme o caso necessário. Tá? Salva também. Ordem de serviço, tipo de ordem de serviço padrão. Vamos colocar aqui o de conserto em garantia, é um padrão, mas não precisa ter padrão, podemos deixar vazio também. Né? Depois nós vamos aqui para produção, que sim, que é baixar a matéria-prima, geralmente em primeiro nível, tá? Dias de reincidência, é o caso em que qual a quantidade de dias que nós temos que trabalhar no planejamento, PCP, né? Ou seja, planejamento do controle de produção. Tipo de ordem de produção, que nós não temos uma só, então podemos deixar. No MRP, qual almoxarifado vai ser utilizado para cálculo de estoque, então vamos colocar esses dois aqui. Validar se é matéria-prima, não é o caso, e então agora de ocorrências, que muito foi utilizado para controle de ISO, qual é o tipo padrão, também vamos botar assim, ação corretiva, departamento padrão, descrição padrão, ação imediata padrão, então aí também salva. Tá?